Boa noite, gente. Aqui é o Fábio. É uma satisfação começar mais um semestre letivo da educação de jovens e adultos na nossa escola, que é a Escola Municipal Clarindo de Melo. Para quem não está muito habituado à EJA, vocês estão matriculados no segundo período, que corresponde ao sétimo ano, ou, para os mais antigos, a antiga sexta série. Hoje eu vou colocar o nosso conteúdo, mas antes eu queria explicar que normalmente nós vamos colocar vídeos, áudios para ilustrar as nossas aulas. E a ideia é que a gente colocasse um vídeo hoje mostrando o professor, enfim. Eu não consegui conectar webcam, então por isso eu peço desculpas. Eu estou fazendo esse vídeo, mas sem o meu rosto, para que vocês pudessem ter oportunidade de pelo menos me conhecer aí pelo vídeo, tá? Mas a gente vai tendo a oportunidade de conhecer por voz e na medida do possível a gente vai fazendo as orações para que a epidemia Covid-19 cesse, né? E a gente possa muito em breve nos encontrar nas aulas presenciais na escola. São esses aspectos iniciais que a gente gostaria de falar e também lembrar que vocês devem continuar tomando os cuidados essenciais, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, para que tudo possa voltar ao normal, ao novo normal, como como vocês queiram chamar. Pois bem, eu trabalho na EJA já há algum tempo, desde o ano 2004, e sou formado em geografia, mas estou aqui então como professor de 4 disciplinas na turma de vocês. Às segundas-feiras nós teremos aulas de História, Ciências e Arte, e às quartas-feiras a gente vai falar um pouco a respeito da disciplina de ensino religioso. Espero que nosso trabalho possa ser produtivo, né? Que a gente possa superar as dificuldades com maestria, né? Com vigor, enfim. Ah, Hoje, como eu disse, a princípio nós teríamos 3 aulas, postagem de 3 conteúdos: arte, história e ciências, segunda-feira. No entanto, como nós estamos começando e também para não sobrecarregar vocês, nós optamos por colocar apenas uma delas. Eu optei por história. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós vamos estudar nesse início de semestre e gostaria também de fazer uma pequena recapitulação a respeito daquilo que nós estudamos no sexto ano, ou lá no primeiro período, né? Ou lá na antiga quinta série, aí dependendo da época em que vocês pararam de estudar, né? Porque muitos talvez já estão aí afastados da escola há algum tempo. É muito comum na educação de jovens e adultos nós termos alunos que estão retornando depois de longos anos, né? Então é necessário que a gente faça algum exercício de, de recapitulação para buscar lá nos nossos arquivos pessoais aquilo que nós aprendemos ou no semestre passado ou alguns anos, enfim, para que possamos ter uma continuidade. Até porque, ah, como nós vamos tratar hoje sobre história, a história ela é uma ciência muito interessante de ser estudada, mas como ela é dividida em períodos, se eu não tiver um entendimento básico do que aconteceu um pouquinho antes, fica um pouco complicado de eu entender as transições que vêm vindo pela frente, tá? Mas isso não é nenhum obstáculo, nada que um pouco de leitura, um pouco de estudo não possa resolver. Então, eu começo falando sobre história e começo lembrando a vocês
que lá no sexto ano, lá na quinta série, nós estudamos, ou vocês estudaram, que a história ela é dividida em grandes períodos, que são a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea é o período que nós vivemos hoje, né? A pré-história trata do início do aparecimento dos primeiros hominídeos do homem na face da Terra, né? E as transformações que vão acontecer a partir do momento em que o homem consegue desenvolver algumas ferramentas para se relacionar melhor com a natureza. Então, a partir do momento que o homem se relaciona de maneira diferente com a natureza, ele passa a evoluir no trabalho, passa a evoluir do ponto de vista físico, porque ele passa a ter um crânio maior, começa a desenvolver o andar erecto, começa a desenvolver ferramentas que vão facilitar no trabalho, começa a produzir fogo, começa a cozinhar, enfim. Lá na pré-história aconteceram grandes revoluções, grandes transformações que fizeram o homem poder ter condições de aumentar, de se procriar numa velocidade maior e também de ter uma sobrevida melhor, porque os primeiros homens que viveram na face da Terra, eles viviam muito pouco tempo em razão das grandes dificuldades que eles encontraram. Seguindo aí nessa linha de raciocínio, lá no sexto ano também a gente estuda um pouco sobre a antiguidade, né? E a gente vê primeiro a, a antiguidade, eh, a história dos povos antigos que habitaram o Egito, que habitaram o continente africano, né? Porque a África seria o berço das primeiras civilizações, né? Então a gente começa estudando a África, estuda um pouco a respeito das civilizações que habitaram na Mesopotâmia, e depois a gente estuda aquela parte que é chamada de Antiguidade Clássica, e a gente estuda um pouco sobre a Grécia e também sobre Roma. E é interessante quando a gente fala sobre a Grécia e Roma, porque muito do que a gente tem hoje, muito do conhecimento que nós temos hoje, ele foi sistematizado lá na antiguidade, pelos gregos e pelos romanos, né? Então, na literatura, no teatro, os primeiros médicos foram gregos, o primeiro historiador eh, também foi grego. Então, são civilizações que, apesar de antigas, apesar de terem existido antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, trouxeram uma grande contribuição para nossa sociedade, tá? Então, as transições que são marcadas dentro de um período e outro, né, elas não são nem tão importantes. O importante é que a gente tenha a ideia de que a história é um processo de continuidade, né? E os historiadores colocam que a Idade Média, que seria o período subsequente à Antiguidade, também foi um período de grandes mudanças, porque ah, as cidades elas teriam diminuído de tamanho em relação às cidades do período antigo, tá? Isso é explicado em razão da presença dos povos bárbaros durante a Idade Média, que invadiam e saqueavam as cidades e fizeram com que muitos grupos se refugiassem no campo, né, se refugiassem mais próximo às áreas de agricultura, naquelas áreas que a gente chama, que os historiadores chamam de feudos, né? E essa estrutura, essa sociedade medieval da Idade Média, ela tinha como característica bem marcante a presença dos nobres, que tinham o poder, que controlavam a sociedade, e junto com os nobres, a presença de grupos religiosos ligados à Igreja Católica, que tinham um papel muito importante de controle também. Ah, e além desses grupos, lógico, nós tínhamos os grupos subalternos, que eram formados principalmente pelos chamados servos, ou seja, aqueles que de fato trabalhavam para manter essa sociedade, né? E
Dando sequência a essa lógica de raciocínio, o período que vai suceder à Idade Média, o período de transformações, as grandes transformações vão levar os historiadores a chamar o próximo período de Idade Moderna, tá? Porque na Idade Moderna houve novamente um período de transformações. Aquele povo que vivia enclausurado no campo, nos feudos, nas fazendas, durante a Idade Média, esse povo volta a viver nas cidades, ele volta a ter condições de viver nas cidades. E com essa ida do povo de volta para as cidades, vão acontecer grandes transformações, né? Nós vamos ter grandes renascimentos. O renascimento das cidades, o renascimento do comércio, que tinha ficado diminuído durante a Idade Média. Então, nós vamos ver, nesse primeiro momento, algumas características da Idade Moderna. Tá? Por que que ela é tão importante? Por que que é tão importante estudar a Idade Moderna? É justamente porque foi nesse período que aconteceram grandes mudanças, né? Na Europa, sempre quando a gente estuda a história, o que é contado é pautado basicamente no conhecimento sobre o povo europeu. Então a gente vai ver que transformações estavam acontecendo na Europa nesse momento. Aí a gente vai ver, além do fortalecimento das cidades, nós vamos ver que algumas nações começam a se delimitar enquanto Estado, enquanto países. Reis assumem o controle dessas nações com um poder bastante forte, bastante centralizado, e esses reis, principalmente, inicialmente em países como Portugal e Espanha, eles vão conseguir mais tarde, por volta ali do século XIV, século XVI, século XIV, século XV, XVI, promover o desenvolvimento das grandes navegações, ou seja, os povos europeus vão estar se lançando aos mares. Então, nós vamos ver, basicamente, ao longo desse semestre, nós vamos estudar ao longo desse semestre vários momentos importantes, várias transformações importantes que aconteceram na Idade Moderna. Esse texto introdutório, ele vai falar de uma forma geral o que é a Idade Moderna. Não se preocupem com a quantidade, apesar de ser um texto pequeno, talvez vocês vão achar que tem muita informação aqui que não tem como assimilar, né? Talvez por essa falta de entendimento do que tinha acontecido um pouco antes. Mas não se preocupem, tá? Isso aqui é só uma introdução, só para que vocês tenham uma noção sobre aquilo que a gente vai estar estudando ao longo desse semestre. Tá? Então, são características gerais da Idade Moderna, tá? O que estava acontecendo na Europa durante esse período. Então, eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse texto, que eu vou mandar aqui pelo WhatsApp, e na sequência que vocês tentassem responder a essas quatro questões. Normalmente eu coloco um vídeo do YouTube mesmo explicando o assunto, só que eu optei por não colocar na aula de hoje, por quê? Porque os vídeos do YouTube sobre a Idade Moderna, eles são muito amplos, eles vão dar uma ideia muito abrangente sobre o período. E não tem necessidade de vocês se preocuparem agora de estar entendendo tudo, porque na verdade a gente vai estudar o que está aqui no texto ao longo de todo o semestre. Então, isso aqui é só o primeiro momento, só para que vocês se situem, tá? Para que vocês saibam para onde nós vamos, o que, que vai ser o nosso norte ao longo desse semestre. Então, se alguém perguntar para vocês o que, que vocês vão estudar em história durante esse semestre, vocês já sabem. Nós vamos estudar a Idade Moderna e suas características, como a sociedade estava estruturada, como essa sociedade se desenvolvia e como ela se relacionava com o restante do mundo. Tá? E quem mandava, como é que era o jogo de poder durante a Idade Moderna. Tá? Então, fiquem tranquilos, tá? E que nós vamos dar a vocês o suporte para que vocês possam entender essas transformações históricas que aconteceram. Ok? No mais, é isso. Eu desejo a vocês uma boa noite. Nós ficaremos por aqui. Um grande abraço aqui do professor Fábio. E se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem no privado. Eu faço questão de atendê-los. Grande abraço. Fiquem com Deus.